Olá, internautas, obrigado a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do ex-prefeito de Rio dos Cedros, Marildo Domingos Felipe. Ele também é um dos proprietários da tapioca aqui do município de Timbó. Ele está contando um pouco sobre a sua história e também falando de assuntos gerais da nossa comunidade. Lembramos que essa entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação, isso de forma em tempo real. E também estará disponível on demand, através do nosso site www.jmv.tv.br ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Lembramos que a JMV TV transmite em tempo real, por isso você está convidado a assistir à nossa programação. Marildo Felipe estava nos contando um pouquinho sobre a sua empresa de plásticos, também sobre a tapioca e falando sobre a Casan. E agora nós vamos falar um pouquinho, Marildo, já sobre a questão da política, né, que foi um dos marcos da sua carreira até aqui, dentro aqui da região do Médio Vale. Primeiro você começou como vereador. Como é que começou o seu interesse pela política? Bom, na verdade, como eu sempre estive ligado a movimentos, né, sociais, religiosos, né, e de outra ordem, tive a oportunidade, convidado por uma liderança política, a ingressar no partido político, e eu acho que sempre foi muito próprio assim de mim de querer contribuir, até porque depois de ter concluído o curso universitário, a gente sempre quer dar um pouco de si, ou pelo menos esse sempre foi o meu pensamento de contribuir com a comunidade. Eu acho que uma das formas da gente contribuir com a comunidade também é participar de movimento político, né? E hoje participar politicamente, uma das formas é ingressar no partido político. Ingressei a convite por uma liderança então nos Democratas, isso em 90... Na época era o PFL, né? Isso, o PFL, justamente. E em seguida acabei sendo candidato a vereador, né? E isso foi em 92? 92, justamente logo onde teve aquela grande enchente, inclusive em Rio dos Cedros e Timbó, e acabei sendo eleito pelos democratas. Já na primeira tentativa, já? Na primeira tentativa. E eu acredito que isso, a própria juventude me auxiliou bastante, né, na questão da campanha eleitoral, né, sendo eleito. E pelo menos conheci, né, também vamos dizer assim, o poder legislativo, né? Mas sabe que o poder legislativo em si, nos municípios menores ainda, eu acho que você tem pouca possibilidade de querer efetivamente contribuir com alguma coisa de concreto, né? Então, e até de certa forma, eu fiquei um pouco até descontente, sabe? Porque não se podia ir além, né? Fazer alguma coisa a mais. Estava muito limitado, então. Muito limitado, né? E, na verdade, eu quase que meio que queria descartar uma nova participação, né, na política. E isso em 96, aí surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito, né? E mesmo sabendo que era uma eleição muito difícil, né? Até porque em Rio dos Cedros praticamente a política é polarizada, né? Bipolarizada entre o PMDB, que sempre foi um partido forte, né? E o grupo do antigo PDS, seria na época, e aí então abriu para o PFL, então era PFL e PR, ou PP, não me recordo na época, né? Então, justamente esses dois grupos apenas, e acabei sendo indicado como candidato, né? E numa eleição difícil, graças a Deus a gente teve a felicidade de ser eleito, né? E na verdade uma experiência muito boa e um grande desafio pela idade inclusive que eu tinha 33 anos, né?
é uma idade ainda muito recente, os padrões da nossa região, pelo menos para aquela época, né? E a gente teve a felicidade também de contar com uma boa equipe, né? Claro que também eu já tinha experiência do legislativo, né? E também de movimentos sociais envolvidos com a comunidade, e isso eu acho que me ajudou bastante. Uma boa equipe, creio que deu para fazer um bom trabalho em algumas áreas. Também a minha formação, acredito que tem contribuído também para isso, né? E eu acredito que em algumas áreas nós fizemos assim uma administração diferente, né? Com algumas inovações, né? Dando sequência a um trabalho que já vinha, mas com algumas assim inovações. E isso fez com que com que o resultado fosse muito positivo. Eu vejo que ainda hoje tem pessoas que lembram daquele trabalho que foi feito, principalmente ligadas à área da educação, onde que houve uma grande transformação. Havia ainda nos nossos municípios menores, principalmente assim de interior, aquelas escolas isoladas, onde que a gente teve... Nucleado, né? Isso, foi feita aquela nucleação. Eu creio que da época tinha mais de 30 escolas e hoje eu acho que se resume em 5 ou 6, com núcleos, mas com uma certa estrutura. Isso fez com que a educação tivesse dado um salto de qualidade muito grande. Mas entre tantas outras iniciativas, na questão do desenvolvimento econômico, na área agrícola, né? Acho que foi um trabalho assim inovador e da qual eu acredito, né? E até hoje o meu pensamento de política administrativa, de certa forma, daquilo que a gente vê na região e tal, tudo não fazendo crítica, pelo amor de Deus, né? Mas eu tenho um pensamento político-administrativo bem diferente daquilo que a gente vê por aí. Só para que o internauta tenha ideia, eu me lembro que acompanhei a política de Rio dos Cedros naquele período, e o Marildo realmente ele quebrou praticamente um paradigma, porque naquela época, quando ele se lançou candidato, no início da campanha se dizia que era uma candidatura para cumprir tabela, né, Marildo? Sim. E até havia assim um certo preconceito em relação a jovem, né? E você conseguiu quebrar esses paradigmas, né? Sim. Conseguiu mostrar que um jovem tem capacidade sim de governar e governar com qualidade, né? Sim, eu acredito... Tanto é que foi reeleito depois também. Sim, acabei sendo reeleito, né? Mas eu acho que é o seguinte, a gente não tem que ter preconceito. Nem todo jovem, eu acho que dá certo, e nem todo, como é que eu vou dizer, pessoa experiente também vai dar certo, né? Eu acho que depende de uma série de fatores. A gente teve a felicidade, justamente como que eu disse, assim, com uma boa equipe, que a gente teve a possibilidade de fazer um bom governo. Muito bem. Bom, este é Marildo Domingos Felipe, ex-prefeito de Rio dos Cedros, está contando um pouquinho sobre sua história. Estamos falando agora sobre a sua trajetória política. Nós vamos a um breve intervalo e já retornaremos.